Aqui eu separei para você uma receita incrível, uma receita que eu gosto de chamar de bolo de nada. Por que esse nome? Porque você pode usar o nome que você quiser, você pode usar a partir dessa receita aqui a sua criatividade e transformar no bolo que você quiser, tá? Para essa receita a gente vai precisar de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Açúcar, aqui eu estou utilizando o açúcar cristal mesmo, mas você pode estar utilizando o açúcar refinado também, se você quiser. Estou utilizando leite, 2 ovos, óleo e fermento em pó. Essa receita, ela é uma receita à base de óleo e normalmente o método usado seria fazer manualmente, utilizando somente uma bacia e um fouet. Porém, eu sei que muita gente sempre me cobra como fazer um bolo à base de óleo na batedeira, então dessa vez eu vou fazer aqui utilizando a nossa batedeira, tá bom? Mas se você não tiver batedeira, você só vai precisar de uma bacia e um batedor manual, né, que é o fouet, que vocês sabem que eu tanto amo. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa receita, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ativar o nosso sininho, porque essa receita aqui é uma receita gratuita, é um presente meu para você, tá bom? Então você pode fazer, você pode vender, você pode usar no que você quiser. E qualquer dúvida que você tiver também, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá. Para começar a nossa receita, eu vou colocar aqui na batedeira os 2 ovos, lembrando que a receita vai estar embaixo na descrição desse vídeo, ok? Então, olha, 2 ovos na nossa batedeira e o nosso açúcar. Nós vamos bater essa misturinha aqui, olha, por aproximadamente 2 minutinhos, até virar uma espuminha, tá bom? Enquanto isso, gente, eu já vou ligando aqui o nosso forno e regulando a temperatura. Vamos assar a 130 graus. Vou tirar aqui uma bandeja para poder ter espaço para colocar as formas. Agora eu desliguei aqui minha batedeira e nós vamos colocar o leite. Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, tá, gente? Não vai colocar leite gelado, porque senão a sua receita pode dar ruim, tá? Aqui na minha vasilhinha, gente, tava com essas pintinhas branquinhas, porque eu usei o mesmo copo medidor que eu medi o óleo para medir o leite, tá? Então, só para você saber. Vou tornar a ligar e nós vamos bater mais uns minutinhos. Prontinho, é somente para misturar, tá, gente? Porque se você bater demais o seu bolo à base de óleo na batedeira, ele vai ficar extremamente fofo e aí ele vai ficar sem estrutura. Então a gente não quer um bolo completamente sem estrutura, né? Então eu não vou bater tanto. E agora nós vamos adicionar os outros ingredientes, que são os secos. Nessa parte eu não vou mais utilizar a batedeira, por quê? Porque eu não quero correr o risco de desenvolver o glúten da minha receita, né? Deixar o meu bolo pesado. Então, nós vamos adicionar agora o fermento e a farinha de trigo com a ajuda de uma peneira. Você vai adicionando aos poucos, tá? Vou adicionar aqui primeiro a metade. Lembrando que os ingredientes vão estar embaixo na descrição, tá? Vou utilizar agora um fouet, não vou mais bater na batedeira. E agora a gente vai, olha, misturar para encorpar esses ingredientes, para deixar bem homogeneizado. Misturei, vou colocar o restante da farinha de trigo. Aqui é uma massa branca, tá? Como eu falei para vocês, um bolo de nada que você pode transformar ele aí num bolo de chocolate, você pode transformar ele no bolo que você quiser, apenas usando essa base. E vou colocar o nosso fermento. Fermento em pó, gente, sempre por último, tá? E agora nós vamos misturar. Você vai misturar sem bater a sua massa, tá? Somente até dissolver toda a farinha de trigo para ficar bem homogeneizado. Quando uma receita fala misture até ficar homogêneo, significa que você tem que misturar até dissolver
tá? Os gruminhos da farinha de trigo. Você não pode bater, porque senão a sua massa vai desenvolver o glúten. E o glúten, gente, é para pão, tá? Para bolo não é legal. Ó. Quando você perceber que tá tudo bem misturadinho, o seu bolo já vai estar pronto. Ó, fica uma massa bem cremosa, diferentemente de um bolo que você faz só numa bacia com fouet. Quando você faz na batedeira, a sua massa consegue encorpar muito mais bolhas de ar. Ou seja, você vai ter um bolo bem mais fofinho, porém não tão estruturado como se você tivesse feito ele manualmente, tá? Então, aqui agora a gente vai colocar o nosso bolo nas forminhas para a gente levar para assar. O nosso forno já está pré-aquecido. Eu pré-aqueci o meu forno a 130 graus porque eu já conheço o meu forno, é um forno elétrico, mas você vai assar na temperatura de costume. Lembrando que é muito importante que você conheça o seu equipamento, fazendo testes. Se o seu bolo ficar muito dourado, significa que ele está muito quente. Se ele ficar muito esbranquiçado, você pode aumentar a temperaturazinha ali no finalzinho do processo para deixar ele mais douradinho, mas também opcional. Tá bom? Então agora a gente vai colocar na nossa forma. Aqui eu já tenho duas assadeiras de 16 centímetros, tá? Ela tem 16 centímetros de boca. Aqui, olha, de boca 16 centímetros. De fundo, ela tem 13 centímetros. E aqui, olha, de altura, ela tem 8 centímetros. Então, é uma forma no formato de cone. Já está untada com desmoldante Carlex. Tem um videozinho aqui embaixo, em algum lugar na tela, onde eu ensinei como untar corretamente a sua forma. Você pode assistir depois. E agora a gente vai dividir aqui, olha, nessas duas assadeiras. Você pode pesar, você pode fazer no olhômetro também, se você quiser, tá? O mais bacana dessa receita, gente, é que você pode estar utilizando ela para fazer bolo vulcão, bolo caseirinho, bolo de pote, tudo que você quiser. É um bolo de nada, né, que pode se transformar em tudo. Então, vamos levar o nosso bolo para assar e já já a gente volta. Olha só, tudo que você precisa para fazer um bolo perfeito, eu digo que grande parte tá aqui, olha, no seu forno. O seu bolo, para ficar retinho, como os meus aqui, olha, você precisa ajustar a temperatura exata. Quando você descobre a temperatura exata, você nunca mais vai ter problema com bolos ficando com aquelas barrigas, ficando com rachaduras. Olha só, tá vendo? Bolos retinhos por conta da temperatura do forno. Aqui, a temperatura que eu ajustei no meu forno é 130 graus, tá? Ela vai dando uma oscilada, ó, mas observa, ó. 130 graus e ele vai dando uma oscilada. Mas essa é a temperatura do meu forno. No seu, você tem que ir ajustando, fazendo os testes. E aqui está o resultado final do nosso bolo de nada. Vocês viram aí o tanto que ele é fofinho, o tanto que ele é macio? Lembrando que, como a gente usou um bolo de método, né, que seria o método por adição, que seria bater manualmente, e nós fizemos ele na batedeira, o que acontece? O seu bolo ele vai ficar com pouca estrutura, né? Então, dependendo do recheio, da cobertura que você for usar no seu bolo, pode ser que ele quebra. Então, muito cuidado, viu? Se você quiser um bolo com mais estrutura, ao invés de você fazer ele na batedeira, você vai fazer ele manualmente. Que é muito simples, você vai pegar uma bacia, você vai seguir o mesmo processo, bater os ovos com açúcar, com fouet, depois você vai adicionar o leite e o óleo, vai bater com fouet e por último os secos, tá? Você deve estar se perguntando, Eide, por que o meu bolo ficou com essas pintinhas marronzinhas?
Gente, isso é muito simples. Lembra que a gente utilizou o açúcar cristal? Quanto maior for o grão do seu açúcar cristal, mais ele vai dar uma caramelizada. Então, essas pintinhas aqui é por conta do açúcar. Se você não gostar, você pode estar utilizando o açúcar refinado. Só que não são todos os casos que acontece isso, tá? Isso pode ter uma variação aí de acordo com a temperatura do seu forno. Enfim, para mim isso aqui não incomoda, tá bom? E agora esse bolo aqui você pode usar a sua criatividade e fazer o que você quiser com eles. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo seu comentário, não esquece de curtir e compartilhar. Até a próxima!